Sejam todos bem-vindos a mais um Papo de Corredor aqui do iFood Benefícios. Queria agradecer a presença aqui, daqui a pouco eu falo mais dos meus ilustres convidados, mas queria agradecer o pessoal que está aqui com a gente, ouvindo aqui na plateia. É importante lembrar também que nós temos uns QR Codes distribuídos por aí, então façam a leitura do QR Code, enviem suas perguntas. A ideia é que a gente consiga realmente bater um papo e que a gente consiga contribuir, ter trocas aqui ao longo desse nosso podcast. Vale lembrar que nós estamos aqui direto do CONAR, que é o maior evento de RH da América Latina. Então, um prazer enorme estar aqui representando o time de iFood Benefícios nesse papo que até no roteiro aqui ele diz que ele é um tema fundamental, mas eu vou adaptar dizendo que, na verdade, a gente sabe que saúde e bem-estar é um requisito para as empresas que focam em produtividade, rentabilidade, crescimento exponencial. Então, não dá para a gente pensar em resultado, em performance, em alta performance, se a gente não olhar para a saúde das pessoas e para o bem-estar. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, obrigado pela presença. Eu estou aqui do meu lado com o Caio Abreu, que é o VP de People da BRQ. Ele vai falar um pouquinho mais para a gente como que é a experiência dele do ponto de vista de cultura e saúde na cultura de uma empresa de tecnologia. E do nosso lado aqui está o Renato Basso, VP de People da Well Hub. Pô, acho que a Well Hub é super conhecida, um parceiro aqui financeiro, um parceiro comercial do nosso time de iFood Benefícios. E a gente sabe o quão a Well Hub é um negócio e uma empresa que contribui para a nossa gestão e para a governança de saúde nas empresas. Então a ideia é a gente falar um pouquinho sobre isso. E aí, pessoal, sejam super bem-vindos aí, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Obrigadão, Marcos, Caio, prazer estar aqui e a gente trocar uma ideia sobre esse tema, como você falou, né? Pré-requisito para qualquer empresa. Boa, pessoal. Eu vou começar perguntando aqui para o Caio, quais são os benefícios de investir em saúde na organização e quais seriam as principais iniciativas ou dicas que você traz para a galera que nos escuta aqui, para quem está nessa jornada de implementação de cultura e o que você traz para a gente com relação a isso, Caio? Te devolvo com uma pergunta. Tem benefício melhor do que a saúde das pessoas que fazem as coisas acontecerem? Pô, eu sou suspeito para falar, pessoal, sou um defensor da saúde, inclusive tenho essa missão de contribuir lá no iFood com relação a toda a estratégia Legal. Saúde dos food lovers, das nossas pessoas food lovers, mas traz para nós aí, BRQ, pessoas aí, né, mais de 2.000 funcionários, de colaboradores, a gente conversou há pouco, pessoas trabalhando fora do país, inclusive. Sim. Você estava comentando aqui nos bastidores que o escritório para 60 pessoas, quando você tem mais de 2.000 pessoas trabalhando lá. E aí? A gente trabalha no modelo Anywhere Office, então as pessoas vão para o escritório quando elas querem. Então, a gente tinha um grande escritório aqui em São Paulo, reduziu para um espaço de 60 pessoas para esse espaço ser um espaço que a gente inclusive chama de atmosfera, quem trabalha na BRQ é chamado de fera, mas para fazer team building, levar cliente, quando eu tenho uma reunião estratégica, etc. Então, a gente promove muito a saúde através de ações específicas, através, por exemplo, do Well Hub, a gente tem o Well Hub lá também. Mas é super importante, então, porque as pessoas estão em casa, né? Então, trabalham de casa. Antes da pandemia, trabalhavam no escritório. Então, depois da pandemia, a gente decidiu esse modelo de trabalho. Então, às vezes, a pessoa está sozinha o dia todo, não tem uma relação interpessoal com um colega de trabalho pessoalmente em si. Então, a gente incentivar a saúde mental, saúde física, nutricional, inclusive, né? Então, das pessoas conseguirem se alimentar bem, ter ações de psicologia e etc. E manter o físico bem é super importante, né? Então, a saúde dos nossos colaboradores, né, que a gente chama de fera, é de extrema importância para a BRQ. Boa. Você sabe que a gente costuma dizer, na verdade não costuma dizer, mas a gente pega a ciência para nos suportar sobre como que a gente gera felicidade no final do dia para quem trabalha conosco, para quem está lá fazendo o seu melhor todos os dias. E a ciência traz 3 pilares, né? Autonomia, competência e relacionamento de qualidade e confiança. Então, acho que olhar para isso é muito legal. E aí, Renatão, como que o Hub impulsiona essa estratégia nas empresas e auxilia as empresas a terem esse ambiente de saúde como um todo, que é como o Caio trouxe aqui para a gente? Boa, legal demais. Acho que
Tem um tema super interessante que é a evolução que a gente teve ao longo dos anos como organização, né? Então, a maior parte das pessoas deve estar acompanhando, né, a nossa transição até de nome, a gente sai de Gympass, migra para o Well Hub, muita gente pergunta pra gente, né, por que vocês mudaram e etc. No fim das contas é porque a gente nasce de uma proposta de valor focada em atividade física, né? A pandemia vem, ela chacoalha o mundo inteiro, não só o mundo corporativo e tal, quebra muitas máximas que se tinha sobre trabalho remoto ou não e etc. E a gente vê a necessidade de olhar a saúde e bem-estar de uma forma muito mais holística. E a gente evolui a nossa proposta de valor saindo da pandemia, né, com uma proposta muito mais adequada para o que a gente acredita que é o futuro desse tema, né? É o olhar que, como o Caio bem falou, não só na atividade física, o olhar da saúde física, a saúde mental, a saúde emocional, a saúde financeira. Então a gente vem e começa a construir várias propostas de valor dentro da nossa solução. Então o Well Hub hoje, no fim das contas, é um hub, é um local onde as organizações podem se apoiar para oferecer todos esses pilares de saúde e bem-estar para os seus colaboradores. Então, além da nossa própria proposta de valor, uma das formas que a gente ajuda bastante as organizações a impulsionar isso dentro das suas próprias organizações, aí o Caio vai poder falar isso melhor do que eu aqui, a gente tem uma área específica que se chama Wellbeing Engagement, é um nome muito chique, porque é uma organização global, mas no fim das contas o nome é Engajamento com Saúde e Bem-Estar. Qual que é o objetivo dessa área? Globalmente, olhar para os nossos clientes, e a gente tem clientes de diversos tamanhos, de diversas indústrias e etc e tal, e criar ferramentas, prover ferramentas para esses nossos clientes, para conseguir impulsionar essa cultura dentro dessas organizações e a gente viver a nossa missão, que hoje é transformar todas as organizações em organizações de saúde e bem-estar. Então, através desses calendários de eventos internos, através de ferramentas, através de desafios, a gente vem sendo super disruptivo e estando na vanguarda, né, de transformar todas as organizações em organizações de saúde e bem-estar. Puxa, muito legal, né? Um hub para que a gente consiga organizar as nossas iniciativas, para que as empresas busquem esse suporte, esse ferramental todo para olhar para a saúde como um todo, né? E aí, Caio, como que é? Como que você faz para conectar a saúde, o tema de saúde na cultura das organizações? Qual o papel do líder, do gestor nessa jornada? Total, assim, primeiro a empresa, a cultura da empresa, ela precisa abraçar o mindset de saúde do colaborador, né? Então, porque se na cultura eles não encontram os feras, né, no caso da BRQ, né, os colaboradores não encontram espaço para trabalhar a saúde, não vai acontecer. O líder não vai comprar, o próprio colaborador não vai buscar se engajar nisso. Então, a própria cultura precisa abraçar esse mindset. Por exemplo, na própria BRQ, a gente tem um programa chamado Viver Mais. Então, através desse programa, a gente tem ações de diversas coisas. Então, a gente promove corrida, a gente patrocinou, por exemplo, a corrida da Girl Power. Então, convidamos as mulheres da BRQ para correr e tudo. Temos o equipamento, a inscrição. A gente patrocinou a corrida, por exemplo, de PCDs. Então, todos os colaboradores PCDs ou que tivessem parentes, né, amigos PCDs, a gente também patrocinou para participar. O Well Hub, a gente faz promoção, por exemplo, dos aplicativos que tem de saúde mental, de academia, né, de personal trainer e tudo mais. Então, assim, a gente tem CIPAT, né, a Semana da CIPAT, onde tem palestras que, inclusive, a gente faz essas parcerias. Então, o Well Hub ajudou com a gente na CIPAT, o próprio iFood ajudou a gente também com palestra na CIPAT. Isso ajuda demais as pessoas entenderem que a empresa quer promover esse ambiente saudável. Então, você está em casa. Então, o fato da gente escolher o Anywhere Office ainda facilita isso. Então, o tempo que você teria de deslocamento para o escritório voltar, você pode estar na academia, você pode estar fazendo uma yoga, você pode estar nadando, você pode estar jogando vôlei de praia, você pode estar fazendo o que você quiser para a sua saúde, entendeu? Então, eu acho que a empresa ela precisa ser a principal sponsor desse mindset, senão as pessoas não vão buscar a própria saúde, elas não vão sentir espaço, né? Não vão perceber espaço para conseguir trabalhar a própria saúde. Eu queria comentar, porque eu concordo 500% com o que você está falando, né? Eu estou no Well Hub, antigo de Gympass, há 7 anos, e a gente vem construindo essa cultura, né? Acho que para todo mundo que está ouvindo a gente, em papos de RH, eu gosto bastante de falar que, assim, gente, não tem uma solução absoluta, né? Não tem uma bala de prata que vai funcionar para qualquer organização. A gente está trazendo aqui, acho que várias ideias, várias coisas que dão certo para a BRQ, para o próprio Well Hub.
Mas é super importante entender a organização em que você está inserido, os ambientes. Acho que você falou questões, de valores e culturais que são extremamente importantes, que é como que existe uma linha mestra, né, dos produtos que você está oferecendo, das soluções que você está oferecendo. Porque a gente vê muito, tanto no mercado, ajudando os nossos clientes, ou na nossa trajetória de evolução, que se as pessoas não se sentem pertencentes daquelas ferramentas que são oferecidas para elas, elas nunca vão usar. É aquela visão lá antiquada, lá do passado, da pessoa que sai às 6 horas do escritório e alguém vira e fala assim, "Ei, tá desmotivado, Caio?" Isso mata qualquer iniciativa que você queira fazer, que vira aquele negócio para inglês ver. Então, se você não tem um engajamento e uma linha mestra muito clara da liderança, sendo exemplo dessas iniciativas, e não é nem comprando, é realmente vivendo aquilo na prática. A gente também tem, não é Anywhere Office, a gente está num modelo flexível, híbrido, então as pessoas, elas podem ir ao escritório até 3 vezes por semana. Então, a gente tem escritórios, a gente está em 11 países, tem uma complexidade ali diferente, mas a gente sai da obrigatoriedade da pessoa estar no escritório e a gente promove o escritório um ambiente de troca. E aí, a mesma forma que a gente promove uma dinâmica de dia a dia, tem bastante gente aqui no Conar, que é do El Hub, que pode falar sobre isso. Eu conheço gente que vai e faz terapia às 3 da tarde, eu viro e mexo, vou e faço minha aula de spinning ao meio-dia e volto. E acho que a parte mais importante para as pessoas, todo mundo, né, do analista, do estagiário até os executivos se sentirem pertencentes, é que ninguém dobre o nariz para essas iniciativas. Senão, vai virar um negócio para inglês ver e as pessoas da base da organização vão falar, é claro que o VP consegue fazer, é claro que o CEO consegue fazer, eu tô aqui atolado, quando eu vou fazer, alguém vira para mim e fala, você tá desmotivado? Então, acho que essa parte da vivência dos valores no dia a dia, do exemplo da liderança, é fator-chave para qualquer iniciativa. A gente está aqui falando de saúde e bem-estar, mas para qualquer iniciativa organizacional ter sucesso. Muito legal. E eu estou gostando tanto do papo aí, pessoal. Eu vou fazer uma provocação fora do roteiro. Espero que o Caio me entenda bem. Nós estamos falando dessa dinâmica de cultura, né? De como, na fala do Renato, como que uma brincadeira, entre aspas, pode prejudicar todo um projeto, todo um processo de mudança cultural. Que demora tanto para ser construído, consolidado, né? E com muito planejamento, com muito estudo. E os tropeços, e as dificuldades? Compartilha com a gente aí, Caio, alguma situação, alguma dificuldade nessa jornada de mudança de cultura e talvez até um insight para quem está nos ouvindo agora sobre como que a gente leva essa mensagem para todos os níveis hierárquicos, para todos os escritórios, lugares e para quem especialmente está em casa, porque essa conexão não é tão trivial, né? Não é. É um papel muito forte da área de pessoas, de gestão de pessoas, do RH, da área de people, como vocês queiram chamar aí. A gente precisa estar muito próximo da operação, muito próximo das pessoas, muito próximo da liderança. A gente está falando aqui, né, da dificuldade quando o líder não percebe esse mindset da companhia, esse direcionamento da companhia, e ele tem atitudes como essas. Assim. Eu já trabalhei em empresa que eu escutava essa frase. Quem nunca? Você tá desmotivado? 7:30 da noite, você tá desmotivado? Então, assim, o líder, principalmente o líder, que é o cara que tá ali, né, na ponta, no dia a dia, conversando com as pessoas, acompanhando as pessoas, se essa liderança não fizer o papel dela de entender a estratégia e cascatear isso da forma correta para a equipe, ele pode desmoronar todo um planejamento estratégico de cultura, que, de novo, demora muito para ser feito e consolidada, e simplesmente atrapalhar o trabalho da área de gestão de pessoas, assim. Então, tem que tomar muito, muito cuidado. A gente, como liderança, a gente precisa ser exemplo o tempo todo. Cara, meu time tá aí, né? Tem gente que trabalhou comigo ali embaixo, tá? Cara, eles podem concordar comigo. No meio da reunião online, a gente em casa, terminava a reunião e falava assim, gente, não esqueça de beber água. E aí desligava. Cara, é uma ação simples. Uma ação simples, porque às vezes, principalmente quando a gente está no online, sai de uma reunião e entra numa reunião com um clique. E quando a gente vê, o dia morreu, acabou já. Então, minimamente, lembra as pessoas, tipo, vai pegar um ar, tira uns 5 minutinhos, bebe água, não esquece de beber água. Pô, desce para passear com o teu cachorro. Mas se o líder tiver esse mindset de entender que a saúde, não só física, mas psicológica da equipe é de extrema importância para que elas performem, para que elas tenham pertencimento. Você usou a palavra pertencimento e também minha equipe sabe o quanto eu falo de pertencimento. É muito importante. Muito, muito, muito importante. Muito legal, muito legal. Ô Renato,
Você falou aí que está em vários países, o Well Hub consolidando esse ferramental todo para as empresas. Quais são as principais tendências quando a gente olha para saúde e bem-estar? E até tem uma salada de palavras, né? Tem o well-being, tem a própria felicidade, saúde mental, saúde financeira, saúde como um todo, né? No iFood a gente tem usado muito a saúde. Inclusive você comentou sobre CIPAT, cara, nós estamos essa semana com a nossa CIPAT lá, e a gente não chama de CIPAT, a gente chama de Semana IDOC. Todo ferramental e suporte para as pessoas food lovers com relação à saúde, a gente chama carinhosamente de IDOC, e essa é uma semana IDOC. Curiosamente, não estava combinado de fato, nós estamos falando em nossas palestras, nossos engajamentos sobre saúde financeira. Teve um dia de saúde financeira, teve um dia sobre gestão do tempo, teve um dia sobre realmente buscar esse equilíbrio nas mensagens de líder e nesses combinados e transparência entre líder e liderado. Daí nós vamos encerrar a semana com um papo amanhã com o professor Luiz Gaziri, que é autor do livro Ciência da Felicidade, para a gente trazer elementos científicos que suportam todo esse planejamento, toda essa estratégia. Muito legal ouvir aqui, poder compartilhar com vocês um pouquinho disso. Mas, Renato, como que é, quando a gente olha para fora, dado todas essas nomenclaturas, etc., qual é a tendência que o mercado tem e as organizações sobre realmente saúde mental, ou saúde e bem-estar? Boa. Eu acho que assim, para a gente está muito claro e tem muito a ver com essa nossa evolução também de proposta de valor, e vamos voltar no copo meio cheio da pandemia, né? Eu acho que escancarou ali muitos paradigmas do mundo corporativo que a gente hoje já entende que não param ou não paravam tão de pé. Acho que tem duas grandes tendências. Eu acho que a questão de saúde mental, especificamente, então a gente vê uma importância, a gente vê um palco muito forte para a saúde mental, que não era algo que era tão comentado, né? Se você olha para pré-pandemia e etc e tal, muito da discussão de saúde dentro das organizações e etc era através da saúde física, era a saúde laboral, as questões de você se movimentar, não ficar parado tanto tempo e etc. E nunca uma discussão de saúde mental até mais abrangente, né? Que vai de como as pessoas lidam com o estresse, de como que é o papel da liderança em criar um ambiente de segurança psicológica, o quanto que é importante a liderança fazer um papel desproporcional, de se preocupar realmente com as pessoas, né? Só pegando um parênteses aqui, há algum tempo atrás, né? Acho que foi perto do meio da pandemia, uma das iniciativas e das campanhas que a gente lançou internamente era, até para provocar isso externamente, era uma campanha que chamava How Are You Really? É como você realmente está. Que era uma provocação de falar assim, líderes, vocês estão perguntando para as pessoas como que elas realmente estão? A gente está num momento muito delicado. E a pandemia também fez isso, escancarou a realidade de que não existe uma vida profissional e uma vida pessoal. Você tem uma vida, todo mundo tem uma vida, você não departamentaliza as coisas que você pensa, você não tem controle do, eu vou esquecer que eu tô com esse problema aqui no meu trabalho, eu não vou pensar nele quando eu tô em casa jantando ou vice-versa. Então acho que a saúde mental nesse âmbito é com certeza uma tendência que veio para ficar, eu acho que já existia e não era comentada, mas aí a gente vê diversas soluções, a gente tem uma solução dentro do próprio Well Hub aqui no Brasil, que se chama Wells, que é 100% focado em acompanhamento psicológico para algumas questões de estresse, ansiedade. Isso é muito crítico nas organizações hoje. E acho que a segunda grande tendência é o olhar holístico de saúde e bem-estar, que é falar de saúde financeira, como você mesmo comentou, saúde nutricional, mental. Então, olhar as soluções de uma forma mais abrangente. Então, realmente entender que as pessoas são indivíduos únicos, trazer mais flexibilidade. A gente fala isso muito lá dentro do Well Hub, né? A gente tenta ao máximo, como filosofia de RH, de people, não ser prescritivo. A gente brinca, a gente não é pai nem mãe de ninguém. A gente está lá para criar soluções, produtos que estejam alinhados com os nossos valores. Os nossos valores são de empoderar o indivíduo, de confiar nos nossos Well Hubers e de garantir que eles tenham as ferramentas para viver essa cultura que a gente acredita que é de saúde e bem-estar. A consequência disso tudo é mais produtividade. A consequência disso tudo são pessoas felizes, são pessoas engajadas. Isso não vem antes, não vem de um lugar onde, como que a gente aumenta a produtividade das pessoas? Se você não acredita como organização isso de uma forma intrínseca, a consequência que é a produtividade não vai vir, porque as pessoas elas entendem quando é real ou quando não é real. Elas entendem que uma piadinha dessa feita algumas vezes no corredor, é a conversa de corredor, ela mata qualquer iniciativa estratégica. Então, acho que para mim essas duas grandes questões aqui, o papel da liderança, como a gente já vem falando, são chave para qualquer iniciativa. E é
outro tema, mudança transformacional leva muito tempo. Você nunca vai conseguir pegar, as pessoas falam assim, como você move a cultura? A cultura você não mexe. Cultura, eu tenho bastante claro para mim, pelo menos, uma definição que a cultura é a vivência dos valores. Você tem que ver eles vividos na prática. Você não tem uma alavanca lá e falar, a cultura agora vai ficar mais flexível. Não, você tem que trabalhar para que isso aconteça no tempo. E para você matar um esforço de vários anos é muito rápido. Né, cara? Não adianta ter a cultura escrita na parede, né? Pô, expõe a cultura em tudo quanto é lugar do escritório, no caderninho que você coloca, no desktop do computador do colaborador. Não adianta, não adianta. Se ela não é vivida, ela não existe. É isso. E outra, a gente fala aqui, parece que tudo são flores, tá? Nada é absoluto, pessoal. Não vou te falar aqui que nos nossos 11 países, talvez não tenha uma ou outra pessoa que faça uma brincadeira como essa. O que é importante? Que tenham e que todos os indivíduos, né? A gente falou muito de liderança, mas a gente tem uma premissa também muito forte lá no Hub, que líder não é quem tem time. Todo mundo é dono da nossa cultura. E aí, como que a gente mantém isso no tempo? A gente tem que garantir que todo mundo está empoderado o suficiente para, mesmo olhando um líder, que é líder de pessoas, fazendo uma piada como essa, consiga ir lá e dar um feedback. Falar, olha, putz, mas não é isso que a gente acredita e tal. E monitorar a nossa cultura. É um trabalho constante, assim, um trabalho de esforço, investimento e evolução constante. Então, não acho que dá para implementar uma ferramenta, uma iniciativa, escrever um valor e achar que todo mundo vai remar naquela direção, sabe? Muito legal, assim, acho que a gente normalmente, principalmente quem está em RH, em People, lembra do líder, né? O líder, o papel do líder. Eu até fiz essa pergunta para o Caio agora há pouco aqui sobre o papel do líder, mas tem a responsabilidade das pessoas, de cada um que está na organização, você buscar seu autoconhecimento, buscar o que te equilibra, o que te, né? Eu tenho dito, e o Dr. Marcelo, que está com a gente lá no iFood, tem trazido muito a provocação para a gente buscar o propósito nas entregas do dia a dia. Ou seja, eu não vou me realizar, eu não vou estar bem somente quando estou no final de semana na minha casa. Eu tenho que ver o propósito naquela tarefa, naquela missão, independente do cargo, da atividade, para que eu me sinta bem, para que eu busque a minha saúde trabalhando, fazendo aquilo que eu gosto, que gera valor. Nós estamos caminhando para o final, pessoal. Utilize o QR Code aí, mandem suas dúvidas. Vai ser muito legal a gente puder trocar um pouquinho aqui com vocês. Mas, Caio, indo para o final aqui, tem alguma dica na estratégia de mudança, né? O Renato fala isso, trouxe na fala, nós não vamos virar uma chave. Como que vocês estão nessa jornada lá na BRQ para trazer o tema, para fortalecer o tema de cuidado para as pessoas, lá para os feras? Sim. Assim, a alta liderança tem que estar super comprada, lógico, porque não adianta se esse negócio não pode ser bottom-up, tem que ser top-down, para que realmente isso seja vivido e aconteça. A BRQ, assim, o que eu tenho dado de direcionamento para o meu time cada vez mais é que a gente faça isso que eu falei, né? De estar próximo dos feras, estar próximo das pessoas, né? Então, as pessoas precisam entender o que é a saúde em si. Quais os temas a gente precisa trabalhar. A gente tem um analytics por trás também, o time de benefícios faz um analytics muito forte para entender onde a gente precisa, que temas a gente precisa tratar com maior intensidade. A comunicação, né? A gente tem gente espalhada no mundo todo, a gente tem gente em cliente, alocada em cliente. Então, imagina, como é o nosso maior desafio, é a comunicação com essas pessoas na ponta. Então, putz, é e-mail que funciona, é a intranet que funciona, é a mensagem no celular que funciona, sei lá. A ideia é a gente cada vez mais trabalhar e estar próximo das pessoas, por isso que tem todas essas ações, por isso que a gente busca fazer parcerias o tempo todo, para que a gente consiga atuar em todas as frentes possíveis em termos de saúde para os feras. Boa, muito bom. Pessoal, nós realmente estamos caminhando para o final aí. Renato, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para a turma, para quem nos escuta? Pô, a gente falou bastante coisa aqui, papel do líder, cultura, que a cultura não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Que você deixa de mensagem final para quem nos escuta aí? Boa. Acho que, com certeza, contem com o El Hub como parceiro para ajudar nessa jornada das organizações. A gente tem uma solução bastante abrangente, o Caio aqui comentou bastante da nossa ajuda e da parceria que a gente faz. A gente tem times especialistas nisso, em ajudar a engajar os colaboradores dos nossos clientes na ponta. Então, acho que essa é uma das mensagens.
E a última, que eu falei um pouco no começo, né? Entendam as organizações onde vocês estão inseridos e entendam qual que é o caminho que vocês têm que trilhar para chegar nesse lugar de a liderança estar comprada ou não. As organizações, elas são diferentes, elas têm necessidades e realidades diferentes, e não achem também, não entrem naquela ansiedade de que, putz, eu vou implementar um projeto e isso vai resolver a minha vida, eu não vou mais precisar olhar esse negócio. Saibam que esse negócio da maratona, de você trabalhar o tema de uma forma contínua, né? E você ter claro, conceitualmente, o que você quer para você como organização, é extremamente importante. Pô, quais são os valores de liderança que você espera na sua organização? Porque liderança é um conceito aberto. Pode ser algo ou algumas coisas para o iFood, pode ser algumas coisas para a BRQ, e são diversas questões para a gente. Mas se você não fala e determina isso, e faz com que as pessoas vivam com aqueles preceitos, o negócio fica solto. E aí você não pode esperar, né, que tendo líderes e pessoas em países diferentes, espalhadas em estados diferentes, cada um em sua casa ou não, ou no escritório, consigam ter uma linha mestra, consiga ter consistência na organização, vira uma coxa de retalho, sabe? Então, acho que essa parte conceitual e trabalhar em cima, primeiro definir o que se espera para a sua organização e aí encontrar um caminho para começar a influenciar e a mudar a organização é muito importante. E lembrar que vai levar tempo, gente, tem que ter paciência. Com certeza. Tem algum comentário final, Caio, pra gente? Não é isso, cara. Busquem a saúde de vocês. Cada vez mais isso é mais importante. Boa, eu acho que a pandemia nos trouxe esse tapa na cara de acorda pra vida. Vai se cuidar. Faz academia, faz terapia. A gente tava falando aqui, muitos tabus caíram, né? Antigamente era um preconceito você dizer que, tipo, putz, eu tenho terapia hoje. É frescura, tá maluco. Coisa de maluco. É coisa de maluco. Cara, acabou. Então, cada vez mais, saúde é importante. E é isso. Conversem com a área de RH das empresas de vocês. Busquem oportunidades de fazer parte, inclusive, desse movimento. Porque o RH é outra coisa. O RH sozinho não consegue fazer nada. Então, se as pessoas... A gente precisa ter embaixadores nas equipes. A gente precisa ter líderes que comprem a ideia para fazer a cultura realmente acontecer. E é isso. E bebam água. Pô, muito legal, pessoal. Eu fico, claro, muitas informações aqui, mas eu fico com alguns insights, com algumas coisas que são muito fortes para mim dessa nossa troca. Assim. Uma delas é que não tem aquele lance de quem vem primeiro, né? Realmente a gente sabe que saúde e bem-estar é requisito para produtividade e resultado de alta performance, né? Também saio daqui com um insight sobre a alavanca da cultura. A gente move todo dia um pouquinho para que a gente atinja o nosso objetivo no final. E o terceiro tópico que fica muito forte para mim é a contribuição do indivíduo, para que ele também busque se posicionar, buscar a tua saúde, porque a empresa, assim, ela entende esse papel para gerar um ambiente para que as pessoas sintam-se à vontade para fazer o spinning na hora do almoço, para buscarem o seu equilíbrio nutricional, psicológico, de atividade física, etc., de uma alimentação mais saudável, né? Mas sim, as pessoas precisam buscar e contribuir por essa jornada. Pessoal, muito obrigado aí a presença de vocês, obrigado pessoal que está aqui presencial, para quem nos escuta. Então nós estamos encerrando aqui mais um Papo de Corredor, que é o podcast do iFood Benefícios. Fica o convite para vocês seguirem, para vocês continuarem nos ouvindo, vão ter muito mais outras informações por lá no nosso hub de conteúdos, que é o Acrescenta. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio.